Olá pessoal, eu me chamo Jorge, você está no canal Espiritualmente. Já quero deixar logo aquele aviso clássico para você se inscrever no canal, curtir, compartilhe o vídeo também, porque tudo isso que você faz ajuda-nos a fazer com que esse vídeo, a mensagem desse vídeo, alcance outras pessoas. O vídeo vai ser sugerido a mais pessoas e assim a mensagem aqui colocada, que é a mensagem do Evangelho, vai alcançando mais vidas e corações. Então, faça isso, é de graça, você não vai ser cobrado por nada e vai estar contribuindo muito para o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Gente, hoje é a sexta-feira da crucificação de Jesus. Para me explicar um pouco sobre o sentido disso, eu quero contar uma história a respeito da Páscoa judaica. Uma história que eu vi do Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, teólogo, filósofo, é um homem extremamente culto e inteligente. E ele conta uma coisa muito interessante a respeito da Páscoa judaica. Quem conhece um pouco da história da Páscoa judaica sabe que a Páscoa judaica é a celebração da saída do povo de Israel do Egito, indo em direção à Terra Santa, né? Eles são libertos da escravidão do Egito e nesse processo de libertação acontecem as famosas 10 pragas do Egito. A última praga, que é a 10ª, é a morte dos primeiros filhos, né? Dos primogênitos do povo do Egito. E os filhos do povo de Israel, os filhos dos hebreus, eles são livrados dessa morte, eles não sofrem essa morte. E isso acontece porque se passa o sangue de um cordeiro morto no umbral, nos umbrais, né, das portas, aquele batente da porta que a gente chama. Para que você entenda por que tinha o sangue ser ali, a gente precisa entender um pouco da cultura egípcia. Na cultura egípcia, quando alguém morria, se construía um monumento e registrava-se o nome dessa pessoa no monumento. O faraó construía pirâmides, tinha gente que construía pilares porque não tinha dinheiro para construir uma pirâmide, alguma parede de rocha, alguma coisa assim, e se escrevia o nome daquela pessoa que vinha a falecer, que morria, porque se o nome a crença era que se o nome dessa pessoa permanecesse ali inscrito no pilar, enquanto aquele nome estivesse ali inscrito, essa pessoa não, a existência dessa pessoa continuaria no pós-morte, né? No mundo além da morte. Se alguém for lá e apagasse, destruísse o nome da pessoa escrito na rocha e viesse a apagar tudo ali que estava escrito, a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa, na crença egípcia e provavelmente também na crença hebraica daquele tempo, porque os hebreus já viviam há 400 anos no Egito. Então a crença era de que ao apagar o nome, a existência dessa pessoa na eternidade também seria apagada. A pessoa deixaria de existir, a alma dessa pessoa deixaria de existir. E as pessoas costumavam a registrar seus nomes em algum lugar. Os escravos os escravos hebreus, eles costumavam a fazer isso nos umbrais. Por quê? Porque era praticamente a única parte da casa que era feita de rocha maciça. Uma rocha que nunca iria se destruir, uma rocha que o que você registrasse ali, gravasse na rocha, ia permanecer por muito tempo. Até hoje a gente encontra inscrições em rochas que são milenares, de milhares de anos. Então, eles inscreviam seus nomes nos umbrais para que a sua existência permanecesse para sempre. Quando Deus diz ao povo, preparem a Páscoa para que vocês sejam libertos da escravidão do Egito, vocês devem fazer o seguinte: matar o cordeiro que será servido na Páscoa, que será o alimento de vocês na Páscoa, mas o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais, passado o sangue sobre os nomes. Ali é uma forma de Deus dizer ao povo o seguinte: olha, não é o fato do nome estar gravado na pedra que vocês vão ser, vocês viverão por toda a eternidade. É o sangue derramado em meu nome que dará a vocês a vida eterna.
Deus já estava ensinando isso lá no Êxodo. E por que eu estou contando essa história? Porque essa história ela explica o sentido da morte de Jesus. Porque a gente se depara com a morte de Jesus na sexta-feira, na crucificação, e fica sem entender. A maior parte das pessoas não entende. Eu me lembro que assistia filmes sobre a morte de Jesus na sessão da tarde, e eu quando era criança, assim, eu não entendia aquilo, eu não entendia por que Jesus tinha que passar por aquela morte, por que ele estava ali derramando seu sangue, sendo açoitado, uma morte de uma extrema violência. E eu me perguntava por que Jesus tinha que passar por isso. A história do Êxodo explica isso. Jesus é o Cordeiro que derramou o seu sangue, e esse sangue sendo passado na minha vida e na sua, garante a nossa eternidade com Deus. Garante a nossa existência por toda a eternidade junto dele. É este sangue que nos marca para Deus. É este sangue que nos livra da morte eterna. É este sangue que nos livra das consequências da maldição do pecado. E a gente precisa entender isso porque nós vivemos hoje numa cultura que falar de pecado é difícil. Nós vivemos numa cultura que falar de autorresponsabilidade, que nós somos pecadores, que nós cometemos falhas e erros que nos afastam sim de Deus, falar disso é complicado. Falar disso você perde inscritos, você perde like, você se torna um pária, porque a nossa cultura ela transformou quase todos os pecados em doença, em enfermidade, mas elas são, na Bíblia, simplesmente pecados. Coisas que habitam o nosso coração e as nossas práticas e que nos afastam de Deus. E a morte de Jesus é a solução para esse afastamento. A morte de Jesus, o sangue de Jesus, passado na minha vida e na sua, passado sob nossos nomes, é o que nos livra dessa maldição que é a consequência dos nossos pecados. Então não há outra explicação. Jesus não morreu porque foi um perseguido político, Jesus não morreu porque foi vítima de um sistema religioso. Essas coisas faziam parte sim, mas o grande motivo é porque o sangue dele, que vale para toda a eternidade, foi derramado para que fosse passado na minha vida e na sua. E a partir desse nome nós pudéssemos garantir uma vida eterna com Deus. Não é os seus atos, não é a sua bondade, não é a sua generosidade, não são as suas lutas que vão te dar uma vida eterna com o Senhor. É o sangue que é derramado. É o sangue que eu aceito ser derramado pela minha vida. Que eu permito que seja o sangue que me lava por inteiro dos meus pecados. Essa é a palavra. Então, eu queria deixar esse vídeo para explicar para vocês o sentido dessa morte. Por que Jesus morreu? E por que eu, em fé, acolho essa morte na minha vida? Para ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque eu preciso receber para ser livre de tudo que me afasta de Deus. Tá bom? Gente, fica com essa palavra, que essa palavra abençoe seu coração. A cruz é escândalo, a cruz muitos não entendem, mas a cruz é necessária, porque ela é a garantia de que fomos livrados do grande mal, que é a morte eterna, o afastamento eterno de Deus. Esse é o nosso grande mal. E eu estou falando isso num período que nós estamos vivendo uma grande tragédia mundial, né? Mas a nossa maior tragédia, sabe? Maior do que essa doença nefasta que afetou o mundo inteiro, é a tragédia de chegar no fim da vida, de chegar na eternidade e estar afastado de Deus, porque não permitimos que este sangue lavasse as nossas vidas, os nossos corações e mudasse os nossos destinos. Amém? Deus abençoe você ricamente. Vamos continuar. Amanhã nós vamos falar sobre o sábado, né? Sábado de aleluia e depois o domingo da ressurreição. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.